Seja muito bem-vindo a mais um encontro com a palavra. É uma alegria muito grande podermos estar com você para o estudo de hoje. Nós estamos estudando a carta de Paulo aos Romanos, versículo por versículo, e chegamos no capítulo 7 de Romanos. Acomode-se, abra sua Bíblia e acompanhe conosco. Nos 6 primeiros versículos do capítulo 7, Paulo fala sobre o significado da lei para os romanos. Ouça com atenção esses versículos. Diz assim: meus irmãos, falo a vocês como a pessoas que conhecem a lei. Acaso vocês não sabem que a lei tem autoridade sobre alguém apenas enquanto ele vive? Por exemplo, pela lei, a mulher casada está ligada a seu marido enquanto ele estiver vivo. Mas se o marido morrer, ela estará livre da lei do casamento. Por isso, se ela se casar com outro homem enquanto seu marido ainda estiver vivo, será considerada adúltera. Mas, se o marido morrer, ela estará livre daquela lei, e mesmo que venha se casar com outro homem, não será adúltera. Assim, meus irmãos, vocês também morreram para a lei por meio do corpo de Cristo, para pertencerem a outro, aquele que ressuscitou dos mortos, a fim de que venhamos a dar fruto para Deus. Pois quando éramos controlados pela carne, as paixões pecaminosas despertadas pela lei atuavam em nosso corpo de forma que dávamos fruto para a morte. Mas agora, morrendo para aquilo que antes nos prendia, fomos libertados da lei para que sirvamos conforme o novo modo do Espírito e não segundo a velha forma da lei escrita. Acaso vocês não sabem? Olha aí Paulo mais uma vez com as suas perguntas. Acaso vocês não sabem? Não quero que vocês sejam ignorantes. Este era o clamor do professor Paulo. Acaso vocês não sabem? Ele começou a falar sobre a lei e estava se dirigindo a judeus cristãos. Isto fica evidente porque ele se dirige a eles como irmãos. Meus irmãos, falo a vocês como a pessoas que conhecem a lei. Acaso vocês não sabem que a lei tem autoridade sobre alguém apenas enquanto ele vive? Parece que Paulo estava bajulando um pouco aquela gente, dizendo que eles eram pessoas que conheciam a lei. E ele dá uma ilustração. Por exemplo, pela lei, a mulher casada está ligada a seu marido enquanto ele estiver vivo, mas se o marido morrer, ela estará livre da lei do casamento. Por isso, se ela se casar com outro homem enquanto seu marido ainda estiver vivo, será considerada adúltera. Mas se o marido morrer, ela estará livre daquela lei. E mesmo que venha se casar com outro homem, não será adúltera. Uma vez eu ouvi um comentário de que Jesus sempre citava as viúvas em seus ensinamentos, parábolas, metáforas e ilustrações. Ao contrário de Paulo, que raramente falava nas viúvas. Uma dessas poucas vezes foi nesse trecho. Ele estava no meio de um ensino e apenas citou as viúvas como ilustração. Paulo fez essa ilustração para iniciar o assunto dos próximos versículos. Assim, meus irmãos, vocês também morreram para a lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencerem a outro, aquele que ressuscitou dos mortos, a fim de que venhamos a dar fruto para Deus. Pois quando éramos controlados pela carne, as paixões pecaminosas, ele usa o plural, despertadas pela lei, atuavam em nosso corpo de forma que dávamos fruto para a morte. Mas agora, morrendo para aquilo que antes nos prendia, fomos libertados da lei, para que sirvamos conforme o novo modo do Espírito, e não segundo a velha forma da lei escrita. Paulo queria falar sobre a maneira como eles encaravam a lei e por isso fez essa ilustração. Quando uma mulher se casava, ficava sujeita ao que eles chamavam de lei do marido. E enquanto seu marido vivesse, ela deveria se reservar apenas para ele e não ter relações com nenhum outro homem. Caso contrário, seria considerada adúltera e pela lei judaica poderia ser apedrejada. Mas se o marido morresse, e ela se casasse com outra pessoa, não teria problema porque a morte do marido a livrava da lei. Com essa ilustração, Paulo queria mostrar àqueles irmãos judeus que eles eram casados com a lei. Aliás, eles só conseguiam pensar na lei. Tinham-na escrita nas portas e nas paredes da casa. Paulo diz que eles eram casados com a lei, mas tinha havido uma morte. Através do corpo de Cristo, eles também tinham morrido. E a conclusão desta ilustração é clara. A morte cancela e anula contratos. Por causa da morte de Cristo, o casamento deles com a lei tinha se acabado. Eles estavam mortos para a lei e podiam se casar novamente com Cristo. O Cristo que, além de morrer, ressuscitou dos mortos. Você se lembra do que Paulo escreveu no capítulo 6?
O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. O presente de Deus é vida eterna em Cristo em união com Ele. Esse tem sido o ponto-chave desde o capítulo 5, em Cristo. Paulo estava falando que eles tinham sido casados com a lei, mas agora esta lei tinha morrido e não deveria ser a coisa mais importante de suas vidas. O que eles deveriam considerar mais importante em suas vidas era o casamento deles com Cristo. No versículo 5, Paulo apresenta o ponto mais importante deste capítulo. Quando éramos controlados pela carne. É importante que entendamos muito bem o que significa a expressão controlados pela carne, ou simplesmente carne. A carne é aquela parte do crente que não está em Cristo nem andando no Espírito. Quando o homem vive do seu próprio jeito, ele está na carne, e qualquer crente é passível disto. Todos podem escolher entre obedecer à carne ou não. Você anda na carne ou no Espírito. Essa é a verdade. Você pode escolher viver do seu próprio jeito, obedecendo à sua própria vontade e não receber o cuidado de Deus. Deixe-me perguntar agora, você anda na carne ou no Espírito? Mas e se a sua natureza for tratada por Deus, hein? Bom, é sobre isso que Paulo fala na terceira parte desse capítulo. Paulo explicou o que significava para ele viver longe de Deus, na carne, sob a lei, conforme ele colocou. Caminhar na lei significa viver tentando cumprir as Escrituras para ser abençoado por Deus. Se você fizer isso e isso, será abençoado, e se não fizer, perderá a bênção. No Velho Testamento, as coisas eram colocadas desta forma pelos profetas e por Moisés. E é isto que significa estar sob a lei. Paulo está dizendo que durante algum tempo, Deus fez assim apenas para nos mostrar nosso pecado. O propósito da lei, lembrem-se disto, era mostrar que precisávamos de salvação. Paulo também traz um ensinamento sobre o pecado e afirma que quando estávamos na carne, as paixões pecaminosas despertadas pela lei atuavam em nosso corpo e produziam frutos de morte. O que ele quis dizer com isto, hein? Vamos recorrer a Tiago, que fez um comentário sobre este assunto. Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer: estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Então este desejo, tendo concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, após ter se consumado, gera a morte. Chamamos isso de anatomia do pecado. Tiago afirma que primeiro se manifesta o desejo mau. Tiago ensinou que se você não faz alguma coisa para interromper este desejo mau, ele vai acabar levando-o ao pecado. Você precisa acabar com o campo de magnetismo desse desejo na sua vida. Caso contrário, ele o atrairá para o pecado. Neste contexto, quando a lei de Deus ou a palavra de Deus diz não farás isto ou não farás aquilo, é exatamente o que o homem quer fazer. A natureza do homem é assim. Nos versículos 7 a 13, Paulo fala sobre como ele encarava a lei. Lembrem-se que Paulo era um fariseu e ninguém era mais zeloso com a lei do que um fariseu. Podemos ter uma ideia negativa dos fariseus, mas eles não eram de todos maus. Existia algo de bom no zelo que eles tinham para com a lei. Na sua carta aos Filipenses, capítulo 3, Paulo afirma que era fariseu e, com relação à lei, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Paulo estava dizendo aos filipenses que realmente entendia a lei e que a cumpriu de maneira exemplar. Ouça a experiência dele com a lei. Que diremos então? A lei é pecado? De maneira nenhuma. De fato, eu não saberia o que é pecado, a não ser por meio da lei. Pois, na realidade, eu não saberia o que é cobiça se a lei não dissesse não cobiçarás. Mas o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, produziu em mim todo tipo de desejo cobiçoso, pois sem a lei o pecado está morto. Antes eu vivia sem a lei, mas quando o mandamento veio, o pecado reviveu e eu morri. Descobri que o próprio mandamento, destinado a produzir vida, na verdade, produziu morte. Pois o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, enganou-me e por meio do mandamento me matou. De fato, a lei é santa e o mandamento é santo, justo e bom. E então,
o que é bom se tornou em morte para mim? Bom, de maneira nenhuma. Mas para que o pecado se mostrasse como pecado, ele produziu morte em mim por meio do que era bom, de modo que, por meio do mandamento, ele se mostrasse extremamente pecaminoso. O que significa tudo isto que Paulo escreveu? Vamos descobrir. O apóstolo Paulo declarou que em relação à lei de Deus ele era irrepreensível. Mas em uma coisa ele falhou. E sabe qual foi? Não cobiçarás. O que significa cobiçar? Cobiçar é desejar ardentemente alguma coisa que Deus não quer que você tenha. Este é o significado do último mandamento. Jesus e Tiago fizeram comentários sobre o Sermão da Montanha e nos fazem perceber que os três, Paulo, Jesus e Tiago, jogavam no mesmo time. Jesus teve uma palavra sobre a lei muito importante e Paulo passou 3 anos em treinamento intensivo com Jesus no deserto da Arábia. Por isso é provável que Jesus lhe tenha dito isto pessoalmente. Jesus falou que o mais importante a respeito da lei não é simplesmente o seu significado literário, por exemplo, não matarás. Os fariseus achavam que, contanto que eles não matassem um de seus irmãos, estava tudo bem, tudo em paz, o resto eles podiam fazer. Mas Jesus falou: ei, espere aí, não é bem assim. Você costuma ficar com raiva do seu irmão e acaba xingando-o de bobo, de burro, pois quando você faz isto é como se estivesse assassinando o seu irmão, porque é esse tipo de sentimento que acaba levando ao assassinato. Baseados na lei, os fariseus acreditavam que se não cometessem adultério com uma mulher, estariam obedecendo o segundo mandamento. Mas Jesus falou: ei, também não é bem assim. Se você olhar para uma mulher desejando-a sem conseguir tirá-la da cabeça, estará quebrando o mandamento. O que você acha que leva à desobediência do 7º mandamento, não adulterarás? Como você acha que acontece? Como é a consequência do pecado? Com que sutileza o pecado funciona? Se você realmente não quer quebrar o 7º mandamento, então não cobice nenhuma mulher. Bom, hoje eu tenho que ficar por aqui, mas nós vamos continuar. Até o próximo programa e Deus lhe abençoe. Que lição importantíssima! Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do pastor Edson Bruno. Até o nosso próximo encontro com a palavra.